Boa noite, estamos ao vivo, mais uma entrevista aqui no Portal 27, em parceria com meu amigo Fabiano da TV Sudeste. Vocês já sabem, Estúdio Integrado, o podcast aqui que dá a voz para vocês. E estamos em período de eleições, mais um candidato entrevistando aqui, né? E hoje temos a honra de receber aqui meu amigo Arthur Pereira. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Boa noite, Wilcler. Boa noite, Fabiano. Prazer imenso estar aqui com vocês. Uma felicidade imensa de dividir esse espaço com você. Isso aí, nós vamos testando som. Boa noite, meu amigo Fabiano. Está ali monitorando o nosso áudio para ver se o nosso áudio está bom. Vou até afastar um pouco, eu acho que o meu estava muito alto. Vamos acompanhando aí. Vou também aqui tentar fazer uma transmissão no Instagram também, que o pessoal está pedindo. E vamos vendo ali, né, Fabiano? Se o áudio está ok, pedindo para o pessoal nos dar o retorno. E mais uma entrevista, dessa vez, o candidato do PRTB. É isso, Fabiano? É isso aí. Boa noite, Wilcler. Boa noite, Arthur. Nossas cordiais saudações aos nossos internautas também que nos acompanham. O áudio está muito bom, Will. Ok, ótimo. Mas as pessoas que estão nos acompanhando aí puderem dar esse retorno para a gente também, porque o nosso retorno está bom, mas é sempre bom e necessário ouvir você quanto à nossa qualidade de áudio e vídeo. Isso, eu vou só esperar aqui para começar no Instagram, Fabiano. Assim que você me mandar o link, okay, para eu compartilhar para as pessoas, né? Via o nosso WhatsApp do Portal 27. Enquanto isso, a gente vai conversando com o Arthur. Fabiano já falou que o áudio está bom. Arthur, eu gosto sempre de começar nossas entrevistas aqui perguntando para as pessoas, para os nossos entrevistados, este ano no caso de eleições, quem são eles, né? Porque às vezes são os candidatos que se apresentam, as pessoas não conhecem, você é uma figura já conhecida da cidade, mas quem é Arthur Pereira? Onde veio, de onde nasceu, um pouquinho da sua história. Conta pra gente aí, para os nossos internautas e telespectadores, vai ser exibido depois na TV Sudeste. Quem é Arthur Pereira? Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham, né, os internautas que vão acompanhar depois também pela TV Sudeste. Boa noite mais uma vez o Wilcler, Fabiano, está aqui junto com dois grandes mestres da comunicação de Guarapari. É uma grande responsabilidade. Geralmente estou do outro lado da mesa. Agora inverteu aqui um pouco o papel. Em vez de entrevistar, estou sendo entrevistado, né, como candidato. Agradeço vocês pela oportunidade, pelo espaço. O PRTB, como você já anunciou, é um partido pequeno e não tem tempo de TV. Não tem, mas temos a internet, temos Portal 27, TV Sudeste, fazendo o papel democrático do município de Guarapari, abrindo espaço para nós, né, aqui no Instagram, no Facebook, depois no YouTube e assim sucessivamente. E isso é o verdadeiro exercício da democracia. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa. Antes aqui de entrar na minha apresentação, eu gostaria de deixar isso enfatizado, porque nós vamos ter o próximo debate só no dia 2. Nós vamos ficar quase 20 dias sem debater o melhor e o principal momento político da nossa sociedade, que são as eleições. Então, momentos como esse, entrevistas como essa são importantes, mas o debate público também é importante. E aí aqui eu já faço uma conclamação às entidades, né, da sociedade civil organizada que possam, nesses próximos dias, né, promover encontros e debate com os candidatos, porque nós estamos discutindo a nossa cidade, né, nós estamos falando do futuro da nossa cidade. E as entidades, né, civil organizadas do nosso município têm um papel fundamental, né, como a CDL, né, o Sindicig, FEComércio, que em outras eleições promoveram, né, até as próprias igrejas, né, promoveram debates para que a sociedade tomasse ciência e conhecimento de todas as propostas, né? Então aqui, mais uma vez, parabenizo o Portal 27, parabenizo o IFES, parabenizo a TV Guarapari, usando aqui do teu espaço, que estão fazendo o seu papel democrático de abrir espaço para todos os candidatos. Dito isso, meu nome é Arthur Pereira, né, para quem me conhece, para quem não me conhece, né, eu continuo Arthur Pereira do mesmo jeito, né, tenho 39 anos, sou casado, aqui comigo nos bastidores está a minha esposa, também a nossa vice, Andréia de Assis, que nos acompanha aqui ao longo dessa entrevista, né? Se tiver depois mais para frente a oportunidade, eu gostaria que ela desse aqui também uma palavrinha, se houver essa oportunidade. Então tenho 39 anos, sou casado, sou pai de 2 filhas, né? Conservador, sou um ativista político, né? Atuante dentro de Guarapari, né? Quando as pessoas falam de ativismo político,
a gente tem que entender o que é esse contexto, né? Do que é um ativista político. É aquele cara que luta, né, por causas importantes da sociedade. E aqui, nesse caso, defendo causas importantes para o município de Guarapari. Eu ainda não tive a oportunidade de enfatizar isso em nenhuma das outras entrevistas e nem nos debates. Atuei muito sobre aquela questão da Samarco, né, que é uma empresa importante para o município de Guarapari, para o Espírito Santo, para o Brasil, né, de forma geral. Quando paralisou. Quando paralisou, né, as atividades, nós tivemos juntos, né, em diversos debates, diversas audiências públicas, trazendo à luz da verdade o que a empresa representa para nós, né? Então eu falo aqui, né, para todos os internautas que, né, de uma certa maneira tomaram ciência, né, dessa luta ou que desconhecem talvez essa nossa luta, isso é o papel do ativista político. Ele age mediante as necessidades da sociedade. E essas ações, elas promovem resultados. E aí, quando eu falo da Samarco, ela voltou e, de uma certa forma, mesmo que de maneira indireta, a Samarco aportou 4 milhões no hospital, que agora foi entregue, né? A estrutura física do hospital. Logo à frente nós vamos falar da questão de saúde do nosso município. Sim. E nós vamos pontuar isso. Aportou mais de 1 milhão dentro do Rádio Hotel. Então, olha o papel do ativista político, quão importante ele é para a sociedade. Então, conclamo você, né, que de repente está buscando o que fazer pela cidade de Guarapari, pode se tornar um ativista político e fazer as entregas necessárias com essas lutas. Então, sou ativista, sou um empreendedor, tenho CNPJ. É difícil você ser um empreendedor e se envolver com política. É um desafio muito grande, né? Então, como empreendedor, né, a gente trabalha com a economia criativa, né, desenvolvendo ações, eventos, promovendo diversas ações dentro desse sentido, e por isso dentro do comércio a gente tem um espaço dentro desse propósito, né? Sou cristão, atuo dentro da Igreja Católica, né, servindo, né, de uma forma geral, em diversas comunidades, dentro da paróquia São José, né, frequento a comunidade Santa Rita de Cássia, e moro em Guarapari desde 98. Certo. Eu nasci em Governador Valadares. Como todo bom mineiro. Mineirinho. Né, meu coração é dividido, né, entre o estado de Minas Gerais e aqui o Espírito Santo, né? Mas desde que eu me entendo por gente, eu frequento a Praia do Morro. Seus pais vieram para cá, como é que foi? Isso. Meu primeiro caldo foi na Praia do Morro, né? Quando ainda era turista, né? Meu pai frequentava como funcionário. Você é mineiro de onde, Arthur? Governador Valadares. Então, como ele tinha as férias, Valadólares. Valadólares, né? Porque lá em Valadólares é assim, 90% da cidade tem alguém fora, principalmente nos Estados Unidos, ou conhece alguém que está fora, né? Então, isso é a máxima de lá. E aí, meu pai aposentou na prefeitura e já havíamos comprado terreno aqui em Guarapari, e aí em 98 mudamos para cá. Eu tinha 13 anos quando eu cheguei aqui em Guarapari e fui cursar, entrei no Polivalente. Acho que muitas pessoas que estão nos escutando aí, muitos amigos aí, estudamos juntos. Aqui, mas todo mundo puxa sardinha para si, né? Mas a melhor safra do Polivalente. O segundo grau, antigamente, praticamente todo da cidade era no Polivalente, né? Não tinha outras escolas estaduais, no caso. Só a campanha, o Senec, né? O Senec. Roberto Calmon. As outras atuavam com. Na época tinha o ensino. O Estado assumiu o ensino médio, né? Isso. Então as escolas eram só Polivalente. Só Polivalente. Resumidamente é isso. Isso. E aí quando nós mudamos em 98 para cá, chegamos em Guarapari de fato, abertamente em 98. Dali para cá começamos a desenvolver uma série de ações, eu já como uma visão empreendedora, né? E aí, posteriormente, ao iniciar o estudo, a parte do ensino médio lá no Polivalente, comecei a empreender dentro de Guarapari também, né? Mas você sempre teve essa veia eu sempre que acompanho você na área de comunicação, né? A gente está aí na área de comunicação também, publicidade. Mas você também empreendeu, e acho que o Fabiano também lembra, né, Fabiano? E alguns eventos, algumas atividades na cidade. Sempre teve essa veia de criação, né? Visão além, né? Assim, visão de futuro, né? Sempre tentando promover algo fora da curva, né? Como jovem, né? Hoje eu tenho 39 anos, como eu disse, então assim, é uma cabeça que está em pleno desenvolvimento, né? E nessa época,
de 2005 para cá, assim, quando a gente terminou ali o ensino médio e nós começamos a atuar mais de frente mesmo, assim, eu atuei trabalhando dentro de uma sorveteria, né? Eu acho que quase todos nós vendemos picolé ali na Praia do Morro, né? Acho que quem nunca vendeu picolé na Praia do Morro não tem história para contar, né? Todo mundo teve que passar por essa. Passar por essa. E essa veia empreendedora, olha como que é o diferencial, né? Eu vendia picolé na Praia do Morro e virei sócio do dono da sorveteria. Então, assim, a gente abriu um negócio lá em Valadares, né? Na época, né? Que era o sorvete de iogurte. Acho que é algo... Tipo a paradinha, não sei se pode fazer propaganda aqui. Pode, né? Vamos fazer propaganda. É como se fosse aquela paradinha, né? Que virou uma febre em um determinado momento. Valadares não faz calor, né? É uma cidade muito fria. A cidade que quase não faz calor. Aí virei sócio desse meu, né, ex-patrão, parceiro, lá em Valadares, em uma distribuidora desse sorvete de iogurte. E assim sucessivamente, a gente sempre empreendendo, trazendo coisas diferentes, até que com a montagem da minha empresa, que temos até hoje, mesmo diante das dificuldades, porque sempre se falou de turismo. Não sei se a gente já pode ir entrando nessa esfera. Vamos chegar lá, mas pode falar. Sempre se falava de turismo, desde quando eu me entendo por gente aqui em Guarapari. Mas, no entanto, nunca teve nada que fortalecesse as iniciativas dentro desse sentido. Então, eu, como um empreendedor da iniciativa, né, e da economia criativa, nunca tive apoio do poder público para se fazer nada dentro desse sentido. Sempre foi de forma privada. Busca de patrocínio, parceiros para poder fomentar e desenvolver negócio. Né? Não é fácil, é um desafio muito grande. Dentre desses empreendimentos, claro, como qualquer empreendedor, tem hora que você quebra a cabeça, né? Você acerta e você erra. Né? Empreender é isso, né? E você está disposto a fazer. Mas quando você tem o poder público ajudando, contribuindo, colaborando, né, como parceiro de todo, não estou falando especificamente daquilo que a gente fez, não, daquilo que a gente desenvolveu para o município, mas eu falo de tantas outras iniciativas que se tem por aí e que falta um pouco do fortalecimento do poder público. E isso já é antigo. Então, quando se fala de turismo hoje dentro da cidade de Guarapari, e nós que entendemos desse assunto e atuamos nessa área, os pequenos empreendedores que geram mais de 80% da renda e dos empregos que dentro do município, né, dentro de um cenário geral, não tem esse apoio. Então, como fortalecer o turismo, como fortalecer iniciativas criativas que podem gerar renda e emprego dentro do município? Somente no discurso, não dá, né? Então, esse é o Arthur. Assim, acho que de forma inicial assim, a gente pode bater um papo aqui sobre diversos outros temas. Vou te perguntar, Arthur. Vamos deixar aí rolar. Fabiano, depois eu vou pedir para o Fabiano dar uma conferida no nosso Instagram, para ver se está o áudio. Está o áudio direto. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, nós estamos aqui fazendo experiências e transmitindo diretamente o candidato, que é o que importa aqui. Ninguém vai querer ficar vendo eu e Fabiano aqui, né, Fabiano? E pedir para o Fabiano ver se ele consegue depois entrar no Instagram para conferir o nosso áudio, ver se está aqui o áudio direto do Arthur. Agora, Arthur, já que você falou de turismo, vamos então fazer uma pergunta. Eu não cheguei lá, estou abrindo aqui, eu vou te fazer outra pergunta do seu plano de governo. Sim, sim. Mas o que você pensa ou o que você traz no seu programa de governo, no seu planejamento, a sua ideia para o turismo de Guarapari? Nós temos um turismo que é sazonal, feriados, a época de verão e morreu, acabou, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, morre. Aí julho tem aquelas férias de julho, que antigamente era mais longa, hoje é mais curta. Mas o que você pensa para o turismo de diferente? Sim. Como eu disse aqui anteriormente, todos os gestores passados, o atual, todos os candidatos que passaram ao longo aí dos últimos 20 anos dentro de Guarapari bate na tecla turismo. E uma das questões que se levanta muito, nós precisamos de uma agenda. Nossa, é algo, para quem trabalha com esse setor, né, dentro dessa área, planejamento é fundamental, né? E uma agenda é o ponto inicial de toda e qualquer ação que você queira fazer. Dentro do nosso plano de governo, nós temos o projeto da Agenda 1230, que ela vai nortear várias situações, não só linkadas ao turismo, né, mas dentro de um planejamento estratégico até mesmo para fazer obras dentro do município. Olha como que está uma coisa linkada à outra, Wilker. Nós iríamos ter agora, nessa semana, a corrida da Ideale, né? Certo. Que já ia ser a 4ª edição esse ano. Por conta de uma obra dentro do município, na Praia do Morro, essa corrida teve que ser cancelada. E aí, para quem é um empreendedor que está fazendo algo, você interromper um processo de construção de um projeto que traz e está linkado à área do turismo. Com certeza. É horrível. Se você faz com planejamento, a coisa acontece de maneira diferente. Então, houve a interrupção e aí vai voltar só ano que vem. Certo. Aí já volta sem força, porque perde o engajamento desse ano, porque faltou
planejamento. Certo. A nossa agenda 1230 serão 12 meses por ano, 30 dias por mês, ações, planejamento, tudo focado dentro desta. É uma agenda, mas não é uma agenda especificamente do turismo. Agenda 1230. Agenda 1230. Serão 12 meses por ano, 30 dias por mês, com exceção mês de fevereiro. Né? Serão eventos nesse tempo todo? Todo. Porque nós temos diversas atrações que podem ser exploradas ao longo do ano. Né? Nós temos diversos tipos de turismo que pode ser explorado ao longo do ano e isso traz rentabilidade para nós. Quando chega o período de maior ascensão do nosso município, que é o verão, a cidade fica uma loucura. Sim. Mas nós temos condições de promover ações o ano inteiro e não só uma ação especificamente. Certo. Nós podemos ter diversas ações e vão acontecer isso nessa programação da Agenda 1230, acontecendo simultaneamente. Nós podemos ter um evento, aí vamos falar da área de evento, mas não especificamente a agenda vai funcionar só com eventos, mas certo. vou falar especificamente com eventos. Eventos na área da economia criativa, eventos na área da saúde, eventos na área do turismo de lazer. Mas isso a prefeitura que vai promover, no caso, a sua secretaria de turismo seria vai isso? Trabalhar. Aí que é um outro Ela teria ponto. que ser uma potência. Vai ser. Porque se fala de... Aí eu volto no ponto. Se fala de turismo dentro de Guarapari, mas é a pasta que tem o menor recurso. Entendi. É a nossa... Todo mundo enche a boca para falar. É a nossa maior riqueza o turismo. É o nosso maior tesouro. No entanto, é a pasta que menos recebe recurso dentro dos orçamentos. Entendi. Então, a sua, então, seria a que mais receberia recursos. Vai receber mais recursos, porque assim, as Recurso pastas mais importantes... Recurso que eu digo assim, teria um maior orçamento. Maior orçamento. No mínimo, é no mínimo mesmo, colocar assim, bem no mínimo, dobrar o orçamento. Dobrar o orçamento do turismo hoje. Está girando em torno de 2,5 milhões, 3 milhões aproximadamente. Certo. A gente não tem os dados concretos, porque o portal da transparência ali não demonstra. Então seria 6 milhões no mínimo. No mínimo isso daí. Para o turismo. Vamos colocar assim, bem por baixo. E isso do recurso público. Certo. Porque o que é que nós queremos atrair para o turismo de Guarapari? A iniciativa privada. Certo. Aí eu vou falar para você que não tem como medir o teto. Vamos falar de um exemplo, um show que aconteceu, assim, o show especificamente eu não curti, eu achei que, né, eu como cristão abominei o que foi apresentado no show de um artista internacional na praia de Copacabana. Sim, eu abominei a Madonna, abominei o que ela apresentou como conteúdo. Certo. Mas a movimentação que existe ali, ela é importante. Então houve um recurso aportado da iniciativa privada gigantesco naquele evento. Então assim, a iniciativa privada tem os seus interesses. Então vamos atrair a iniciativa privada para investir pesado com a gente na Agenda 1230. E se o empresário falar assim, quer trazer a Madonna para Guarapari, e aí? O que Arthur Pereira vai fazer? A Madonna não. Madonna não. A Madonna tem muito artista bom aí. A Madonna não vem. Não, a Madonna não. A Madonna tem muito artista bom. Mas vai ter, aí que eu te falo. Pode trazer, vamos lá. Vamos falar de nomes aí. Vou trazer um cara que é bacana, Gustavo Lima, e vai vir. Gustavo Lima sim. Gustavo Madonna Lima, não. Madonna não. Gustavo Lima, inclusive, tem uma ligação com o Guarapari. Gigantesco. Mas deixa eu te fazer uma dúvida. Achei legal a sua ideia. Mas eu quero entender melhor. E o Fabiano também. Depois você vê se tem alguém comentando aí, colocando bastante. Vamos lá para você. Mas assim, a Secretaria de Turismo vai ser uma potência com o Arthur Pereira. Mas assim, não é uma estrutura, vamos dizer assim. Você acha que hoje a Secretaria de Turismo deve ter lá uns 6 funcionários, estou chutando. Tem mais. Mas teria que ser, no mínimo, ali uns 20. Vamos imaginar assim, como se fosse uma agência. Uma agência, né? Uma grande agência. Uma potência. Você ter um nome assim, eu vou botar um cara que entende, um profissional de turismo, que tem muito em Guarapari. Sim, tem muitos. Bons nomes, né? Por exemplo, a demanda do município é muito grande. Essa secretaria não tomaria muito, além dos recursos, mas não tomaria muito tempo, não? Ou o secretário hoje, na realidade, a secretaria tem nomes competentes hoje dentro da secretaria. E eu conheço, eu não vou citar nomes para não criar nenhuma situação. Mas tem gente competente lá e que eu conheço e que eu sei que na nossa gestão vai atuar junto com a gente para fazer uma entrega melhor. Só que ele está de mãos atadas. Está engessado. Entendi. Está engessado. Tem um potencial lá. Tem potencial. E na realidade não é só uma entrega com número de pessoas, não é acrescentar mais pessoas. O recurso que é necessário. Às vezes a mão de obra que está lá
E já é suficiente. Só que está de mão engessada, porque não pode tomar nenhuma decisão e tem pouco recurso para poder fazer. Você daria autonomia para o secretário e para a equipe? Todo o meu secretariado vai ter autonomia. E serão pessoas competentes para atuar dentro do município. E todo mundo com autonomia. E claro, nós vamos passar o olho em tudo. Certo. Mas o nosso secretariado, a nossa equipe de frente, vai atuar com autonomia. Vai trazer projetos. É bom o projeto, vamos aplicar, vamos investir, vamos realizar. E uma coisa assim que nós vamos querer implantar dentro de Guarapari, de forma muito prática e direta, junto com as associações de bairro, que aí pega outra vertente. Nós podemos e temos diversas prefeituras instaladas nos bairros. E é um capital pouco utilizado. E a economia criativa, aí volta no turismo e a importância da associação de bairro participar, porque ela pode potencializar isso dentro do bairro. Festa nos bairros. Muita coisa dá para ser feita com a economia criativa e fazer com quem está lá dentro do bairro desocupado, que tem os desempregados e os desocupados, atuarem e ter renda, ter emprego. Se o turismo é a nossa maior riqueza, é inadmissível o cidadão de Guarapari, seja qual for, não ter um lucro com isso. Fabiano, as perguntas dos nossos internautas que é o que interessa, né? Arthur falou que ele era meio desajeitado, já fez bagunça ali já. Já quase derrubei o copo. É o cara que é grande, os braços, igual a puã, assim. Mas olha só, antes de passar aqui para os nossos... Na verdade, tem pouca pergunta, tem muitos comentários, pouca pergunta. Sim. Pessoas participando. Mas Arthur falou uma coisa aí, e aí ontem no programa de esporte, quem até agradecer o pessoal que esteve com a gente ontem, mais de 1.500 pessoas, hoje, né, a gente atualizando, mas a gente estava falando de algumas coisas que trouxe para a gente um sentimento de saudosismo. Arthur falou de festa nos bairros. Seu Dino Simões Pádua, do posto Dino, ele tinha um trailer que era um palco. O Ficas também, um ex-vereador, tinha um palco desse. Ele tinha um palco e ele levava... Prestava para as comunidades. Ele prestava para as comunidades. Isso mesmo. E muitos artistas locais, cantores, se apresentavam nos bairros. E eu cantei muito nesses palcos. É mesmo? Tu cantou? Eu não sabia, não. Muito louco. E eu vi muito assim, Camurugi, por exemplo, onde eu moro. Eu lembro de uma aqui na Avenida da F, em frente à igreja de Dom Bosco, que a gente chamava de carrocinho cachorro quente, que era o palco ali em cima. Parecia carrocinho vermelhinho, não é isso? Isso aí. Se não me engano. E assim, seu Dino, como sempre, muito engenhoso. Seu Dino, ele fez esse trailer, essa carrocinha aí, e as pessoas cantavam. Morei em Camurugi muitos anos, 19 anos da minha vida, e lá vi várias apresentações com aquele aparelho ali. Peças no bairro. A gente teve até 2010, 2011, a festa no bairro Nossa Senhora de Conceição, que era a festa também. Sim. Muito uma potência aquela festa, assim, até falar, tivemos aqui uma pessoa que idealizou aquilo, né? Sim. A gente lamentou por ter terminado. Então, as festas de bairro... Piúma tem muito isso. Festas nos bairros. Ela movimenta tudo. E acabou. Acabou. Então, de repente, esse incentivo seria legal. Agora, antes da gente falar aqui ainda, você falou do turismo. E a gente ouve aqui vários candidatos e cada um tem a sua ideia, a sua versão quanto ao turismo, né? E aí a pergunta que eu queria colocar para você é o seguinte: dentro de todo esse aparato necessário, posto por Arthur Pereira, prefeito, o aeroporto de Guarapari estaria nesse contexto, ou, assim como outros também já apresentaram, a gente está a 50 quilômetros do aeroporto e tal. Sim. E a gente tem um aeroporto aqui que hoje praticamente virou uma escola de aviação. Virou uma escola de aviação. Sim. O aeroporto, você acha que é interessante, é importante? Todo equipamento dentro do município é super importante. E especificamente aquela região do bairro aeroporto e do aeroporto, nós temos um projeto até ousado para aquela região. Mas por que eu não detalho esse projeto no plano de governo? Como eu disse, acho que em off aqui com vocês, a minha visão é muito futurística. É muito à frente, né? Por conta de ser jovem e tal, tem todo esse quesito. Então, quando a gente às vezes apresenta um projeto dentro da condição que eu estou hoje só como candidato, vira especulação.
E aí, para o projeto acontecer, não é interessante discutir o projeto agora. É importante discutir o projeto para aquela região depois que nós estivermos sentados na cadeira, porque aí nós vamos colocar a sociedade para escolher. Olha, existe esse projeto e nós não vamos tomar decisão na canetada para fazer nada. Existe este projeto aqui que mantém o aeroporto nessa região, com essas condições e dessa forma. A sociedade aprova isso? A sociedade quer isso para essa região, porque vai trazer desenvolvimento, vai trazer, né, uma logística diferente para aquela região. Vocês aceitam? Aceitam. Aí nós vamos colocar o projeto em execução com aqueles que têm interesse em fazer o projeto acontecer. Mas o aeroporto continua, porque é importante nós fazermos com que o turista qualitativo que nós queremos atrair para o nosso município pouse dentro de Guarapari. Ele tem que vir para a nossa cidade. Ele tem que se sentir acolhido. É aqui, a 50 quilômetros de distância do aeroporto de Vitória. Tudo bem. Outros turistas, outras pessoas, outra logística desenhada por lá também. Nós não vamos abandonar o aeroporto, né, de Vitória, não, mas nós queremos manter o nosso. E ainda coloco até uma condição que uma pessoa trouxe para mim. Hoje, se alguém vier com aeronave para Guarapari, ele não tem nem onde deixar. Entende? Então nós precisamos expandir isso e aí tem um projeto que dá essa condição. Mas aí a apresentação desse projeto a gente vai colocar posteriormente para a sociedade avaliar e ver, não, nós queremos dessa forma ou dessa forma. E aí sim vem a implantação desse projeto. E aí é um projeto arquitetônico, um negócio diferente para a região do aeroporto, não só especificamente para o aeroporto de Guarapari. Fabiano, tem mais... Bom, vamos deixar dar preferência para o pessoal que está mandando aí. Vamos lá. O Cavalcante, o Genival Cavalcante, nosso amigo Genival. Alô, Genival. Dando aqui estamos juntos. Alô, Fabiano Wilker, sempre ativos, trabalhando para a comunicação local. Parabéns, obrigado, Genival. Que é um homem da cultura, né? Exatamente. Vamos trabalhar muito juntos. Vamos falar de cultura, vamos falar de cultura daqui a pouco. Piedade Rezende, Piedade, eu vi aí pro Arthur, esse é o cara. Van Souza, boa noite. Helena Correia, eu também sou de Governador Valadares, moro aqui desde 1990. Ó, conterrânea aí. Bota 28 aí, conterrânea. Valadares, lá de Valadares. Valadares, vai. A Riviane Cunha, Arthur, inovação para Guarapari. Antônio Bugenstab, meu presidente Antônio Bugenstab, candidato a prefeito da Serra. E nós temos um programa de trabalho coletivo junto com a Serra aí que vai revolucionar o Espírito Santo. E também está usando boné, né? Está usando boné também. Só não pode voar a cadeira, tudo bem. É o marketing. Faz o A aí, gente. Faz o A aí. E o Antônio Bugenstab está dizendo o seguinte: será o maior prefeito que Guarapari já teve. E dando boa noite aí também. E é isso aí. Então, Helena Correia também, boa noite. A gente vai atualizando aqui os demais alôs que vão sendo mandados pra gente. Muito bom. E você que está nos acompanhando pelo Instagram aí, gente, obrigado mesmo. Estamos fazendo uns testes aqui, sempre testando, sempre tentando levar o máximo de informação para agora a população. Agora tem pergunta. Então manda pergunta aí, gente. Manda pergunta aí. A Piedade, só atualizando aqui, a Piedade dizendo o seguinte, que esse sabe o que fala. A Helena Correia, garota inteligente. Van Souza disse o seguinte: o que o candidato Arthur Pereira vai fazer com relação às pessoas em situação de rua? Tem sido uma situação complexa. Ótima pergunta, obrigado, Van Souza, pela sua pergunta. Aqui a gente separa em duas situações. O que a sociedade tem feito e o que o poder público tem feito. Certo. Nós temos aí diversas iniciativas, até mesmo dentro das próprias igrejas, de ações que são feitas dentro das próprias igrejas e que o poder público só tem o dever, quase que a obrigação, de dar amparo para essas ações, para que a resposta também chegue para a sociedade e chegue a esses moradores hoje em situação de rua. Certo. Nós temos, por exemplo, está até como candidato, né, o pastor Robson. Eu sou péssimo para gravar nome, mas ele tem a clínica dele lá em Camurugi. E eu conheço a clínica. Pastor Wilson. Perdão aí, Pastor Wilson, por esquecer o nome, o senhor sabe que eu sou meio coisa com essa questão de nome. É o Google de Guarapari. É o Google de Guarapari. Esse aí conhece todo mundo. Então, o senhor conhece o espaço dele lá. Falta a estrutura da condição de trabalho. Ele acolhe ali as pessoas. Tem que ter estrutura. O poder público tem que entrar dando estrutura para quem já está atuando, né? Para acolher essas pessoas. Agora existe uma problemática. A lei não permite a gente remover essas pessoas da rua compulsoriamente. Então, dentro desse sentido, temos que discutir com a sociedade quais são os melhores caminhos, porque os riscos são gigantescos. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa, né? É a esposa e 2 filhas.
eu fico com total medo, receio de deixar elas irem para a rua. Na realidade, a Carol, uma vez, ela foi, de uma certa forma, ameaçada, colocar-se entre aspas, por um que estava transitando ali na rua, em situação de rua. Então, tem que haver uma convergência de ações do poder público, as autoridades policiais, o Estado. Tem que ter uma conversa, um diálogo muito aproximado com o que tem de ferramentas que podem ser utilizadas. Por quê? O cidadão que está ali em situação de rua, que é dependente, né, de drogas e tal, tem uma série de problemáticas. E aí eu posso te dizer de cadeira. Eu fiquei 6 meses acampado no Palácio Anchieta. Não sei se vocês lembram desse episódio. Né? Então, aí é mais uma atividade, né, do ativista político. 6 meses? 6 meses. 6 meses. Lutando contra o lockdown. Achei que era menos. Não, 6 meses. 180 dias direto. E o restante a gente foi fazendo, né? Um protesto contra o lockdown. O lockdown durou no Espírito Santo 4 meses. Então, eu estive em plena atividade ao longo do lockdown, quando o governador resolveu fechar tudo, enfim. Mas isso aí é uma conversa para outra situação. Por que eu trouxe isso para essa pergunta especificamente? Eu convivi ali durante todos esses meses com moradores em situação de rua. Certo. Então, eu vivenciei o que eles, na realidade, algumas pessoas me confundiam com morador de rua. Porque eu estava ali, realmente, eu me vesti daquela dor ali, daquele momento, porque era um retrato daquela situação. Se nós não lutássemos contra o lockdown, era o destino de muitas pessoas morar na rua, porque ia perder emprego, perder renda. Tem gente que mora de aluguel, perdeu a renda, vai morar onde? Vai morar na rua. Então, era uma realidade que nós estávamos vivendo ali. E sabe o que eu encontrei? Eu vou colocar assim, que 80% das pessoas que estão ali, o gatilho que as levou para ali é familiar. Certo. É uma situação assim, perdeu o emprego, desestrutura familiar, então só falta uma orientação, né, na área psicológica, na área psiquiatra, né, você, um especialista nesse assunto, acho que pode dizer de cadeira melhor do que eu, dessas orientações de como que pode dar soluções destinadas a essa área, né, especificamente. Aí tem ali 10% que é por conta das drogas, o gatilho é a droga. Não que os outros não utilizem, quase 90% utiliza droga na rua. Mas o gatilho que provoca aquela pessoa ir para a rua, que é diferente. Né? Dentro desse sentido. Sim. E os outros 10% é porque realmente gosta de viver na vida boa, mangando, como eles falam, né? Vou ali pedir. E aí, gente, aqui fica um papel importante que nós vamos atuar muito na conscientização da sociedade para não alimentar isso nas ruas. Quando você para na rua e dá uma moedinha, você está alimentando aquela pessoa a permanecer ali na rua. Então, a conscientização da sociedade é importantíssima. Então, Van Souza, neste ponto, a conscientização, nós vamos fazer muitas campanhas de conscientização, porque nós temos os que já residem hoje nas ruas de Guarapari. Eu acredito que a população de rua aqui está passando das 500 pessoas. Eu não sei o número, mas realmente é um problema. É um problema seríssimo. Tá complicado. É sério, a gente vê, porque assim, a gente não consegue ver os números, porque ficam um pouquinho em cada lado. A Secretaria de Assistência Social, ela é em frente à pracinha ali. Senão mudou, né? Sim. Em frente à pracinha, que a gente chama de Itapemirim. Não tem problema nenhum de chamar de Itapemirim, mas é Filomeno Pereira de Souza. A Secretaria fica em frente. Nós temos visto pessoas em situação de rua, aí tem que diferenciar aquela pessoa que está na rua para cometer delito, que é uma coisa que tem que ser discutido com a polícia, e aquela pessoa que está em situação de rua por problema de droga, de álcool, uma série de outras questões. Tem aquelas pessoas que estão na rua também. Eu canso de ver argentinos aqui, eu e Fabiano. Sim. Estão ali no sinal. Aliás, ele falou que eu sou o Google de Guarapari, agora ele é um especialista em detectar sotaque diferente. Esse aqui é argentino, o sotaque dele. Eu já ouço o sotaque e já sei que é da Argentina. Mas e aí, Arthur, voltando aqui a pergunta da Van. Tá. Campanha de conscientização fundamental. O incentivo à secretaria que já existe, mas o incentivo às igrejas é fundamental, que já tem programas sociais de acolhimento de pessoas para tirar ela em situação de rua. Nós vamos aportar recursos para ajudar, para auxiliar. As clínicas que hoje existem, que tratam a questão da dependência química, nós também vamos motivar, vamos fazer buscar convênios, claro, com o nosso pastor lá da clínica, com ele e com todas as outras que são existentes, que estão hoje atuando dentro do nosso município e que precisam de estrutura. São ações efetivas que dão vazão a essa questão que precisa ser resolvida de forma urgente, principalmente quando chega o verão, porque aí como vem o argentino, que aí são
as migrações, né? Sim. Vem gente de tudo quanto é lado e acaba aportando dentro do nosso município, e aí esse número cresce ainda mais, e aí vira realmente uma loucura as ruas de Guarapari. Will, desculpa ter Não, sinalizei aqui para o nosso internauta tem porque a Van Souza perguntou isso aí, quanto à situação de agora, tem várias outras mandar ver. situações. Ela mesmo também diz o seguinte: como promover e fomentar o mercado imobiliário. Aí a gente tem aí mais o Romison João Bicalho. Estou gostando muito desse candidato, parece ser um diferencial entre os demais. Passou muita confiança. O Johnny Sattler, famoso Johnny Sattler, figuraça. O Johnny Sattler dizendo o seguinte: manda um abraço para o Arthur e pergunta se vai ser mais incisivo e direto nos questionamentos ao deputado Zé Preto e o que ele acha desse sensacionalismo religioso usando a campanha do mesmo, na campanha do mesmo. E diz mais assim o seguinte: primeiro ele ainda, o Jones, primeiro precisa melhorar a mão de obra, depois desburocratizar o mercado em Guarapari. E vamos falar então primeiro aqui essa aqui da Van, falando da Van Souza, no mercado imobiliário. E aí depois tem mais aqui, eu acho que tem mais o do Romison. Gostaria de saber se o candidato, caso vença a eleição, o que faria em relação às escolas cívico-militares? Tem intenção de trazer para o município? Depois tem mais primeiro o mercado imobiliário, depois a escola cívico-militar. Perfeito. Bom, o mercado imobiliário ele tem que ser potencializado e explorado sim dentro de Guarapari. Na realidade, é um dos mercados que a gente tem um grande resultado, né, da arrecadação, né, nosso ITBI, né? Então, dentro desse sentido, claro, esse projeto, por exemplo, voltado ali para a região do aeroporto, ele vai dar um boom nessa questão imobiliária dentro de Guarapari, né? Vai potencializar. Não só ali na região do aeroporto, nós temos aí mais de quase 600 mil metros quadrados de terra dentro de Guarapari, que pode ser explorado. Então nós vamos ter que mexer no PDM, não vai ter como... Algumas situações vão acontecer que vão desagradar talvez determinadas pessoas, mas não existe desenvolvimento sem você desapontar ou desagradar determinados grupos, mas sempre com diálogo. Nós nunca vamos impor nada. Então o mercado imobiliário, Van, você pode ter certeza absoluta, ele já é pujante dentro de Guarapari, mas ele vai crescer ainda mais. Eu costumo dizer que a partir do momento que nós administrarmos Guarapari, no final do nosso mandato, hoje Guarapari tem quase 125 mil habitantes. Eu acredito que com o que nós vamos fazer dentro do município, principalmente com a agência de desenvolvimento, que vai nos ajudar muito nesse viés, né, para fazer esse trabalho, nós vamos chegar a 200 mil ou ultrapassar a marca de 200 mil habitantes em Guarapari. Porque as pessoas vão querer vir morar em Guarapari. Porque Guarapari vai ser um diferencial de cidade no Brasil. E nós não estamos falando isso por falar, só da boca para fora. Nós queremos e temos condição de construir isso. Né? A exemplo, eu estou usando do marketing dele, né? Nosso parceiro lá de São Paulo, né? Pablo Marçal, mas o mesmo grupo empresarial, muitas pessoas que estão linkadas a ele, nós partidariamente temos ligação, temos relacionamento, e por isso que é bacana dentro de Guarapari nós termos um gestor que tem relacionamento. Porque política se faz com relacionamento. E só vamos atrair investimento para Guarapari se nós tivermos relacionamento. E hoje nós temos um grupo empresarial dentro do Brasil e até mesmo pessoas internacionais, né, e pessoas de fora do Brasil, com interesse em investir no nosso país. E a gente quer atrair esses investimentos para dentro de Guarapari. Por isso que eu falo que vai aumentar aí o público de moradores, pessoas que querem morar em Guarapari. Porque nós vamos deixar a cidade preparada para quem mora. Nós vamos receber muitos turistas? Vamos. Mas primeiro queremos preparar Guarapari para o munícipe. Então você que está nos assistindo aí agora, eu sei das suas dores, daquilo que você está desgostoso do nosso município, nós vamos melhorar a cidade para todos nós. Porque eu utilizo do Sistema Único de Saúde, eu utilizo da escola pública, eu ando todos os dias nas ruas de Guarapari, sei onde tem problema, aí eu cito mais uma vez o Polivalente. Desde quando eu cheguei aqui, aquela rua do Polivalente é a mesma coisa, porque asfaltou um monte de lugar e a rua do Polivalente não foi asfaltada até hoje, a subida do morro ali. Nós vamos dar qualidade de vida para o morador, porque se a cidade for boa para o morador, vai ser boa para o turista, e esse turista vai querer vai vir visitar e vai querer morar em Guarapari, assim como aconteceu conosco. Né? Meu pai veio para Guarapari como turista, se agradou do que viu antes e agora, né, nós vamos fazer o mesmo potencializando na cidade. Então o mercado imobiliário vai ganhar muito na nossa gestão. Indo para a segunda pergunta do Jones, né, quando ele colocou ali essa questão do outro candidato, né, o Zé Preto lá, né, ele tem o trabalho dele, ele é deputado. Ele, na realidade, eu posso falar isso aqui porque eu falei com ele.
você deveria continuar como deputado. Se você realmente gosta de Guarapari, ama Guarapari, nós precisamos de um deputado dentro da Assembleia Legislativa. Então continue como deputado, na realidade ele vai continuar, porque no dia 7 de outubro nós já temos um compromisso com a sociedade. De 6 horas da manhã, está na porta da prefeitura para começar o nosso trabalho. Eu começo a trabalhar para você, cidadão, no dia 7 de outubro, junto com a minha vice, Andréa de Assis, e todos aqueles que queiram realmente trabalhar por Guarapari. Aqui eu faço um desafio, Wilcler, e um convite a todos os outros candidatos. Todo mundo, o resultado dia 6 saiu. Dia 7 é o Arthur Pereira e André Assis que vai estar administrando a partida ali. O nosso município, o diploma vem só, né, em janeiro, né? Mas eu estou falando isso, nós vamos começar a trabalhar dia 7. Né? A transição começa logo posterior a isso. Então já vamos começar a trabalhar nesse sentido. Eu convido todos os candidatos que aí estão. Vamos formar um conselho, vamos desenvolver. Zé Preto, você perdeu como deputado. O que você vai poder fazer por Guarapari? Rodrigo, você volta para a prefeitura porque você é funcionário efetivo. Mas de que outra maneira que você pode contribuir com Guarapari? E assim sucessivamente com todos os outros candidatos. Inclusive os nossos amigos que são de partidos ideologicamente divergentes do meu. Que é o Amaral e o Oilas, que são de partidos diferentes, mas são pensamentos, eles representam a parcela da sociedade. Vamos trazer ele para perto. Olha, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade? Nós temos que fazer um mandato disruptivo. Guarapari tem que mudar. Eu estou falando nos debates que nós precisamos acabar com essa era onde se discute a inauguração de praça. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos discutir coisas que são importantes. É obrigação do gestor chegar na prefeitura, inaugurar, né, fazer praça, fazer postinho, fazer escola. Isso é obrigação. Saúde, educação, segurança, isso é obrigação. Agora, nós vamos ter um mandato que vai ser divisor de águas. Nós vamos fazer um mandato que vai marcar a história política do nosso município. Então eu peço você que confie nisso, que aposte no 28, porque nós temos proposta e nós vamos fazer pelo nosso município. E aí uma dessas, respondendo a do nosso amigo sobre a escola cívico-militar, eu citei aqui... Desculpa, se você pudesse... Porque tem muitas perguntas. Nossa, tem então, muitas colocadas. É porque eu falo e vai embora. O jeito de você abrir lá... Então, fala só sobre a escola cívico-militar. Arthur, conhece a todo tempo. Se deixar ele com esse microfone, a gente não vai falar. Só amanhã. Então, mas aí, escola cívico-militar, eu só queria fazer essa interrupção, porque o Deus Edino Glória, doutor Deus Edino, amigo da gente aí, acompanha. Primeiro agradecer mais uma vez a ele, porque está acompanhando todas as nossas transmissões. Deus Edino, um abraço para você. E ele falou aqui que fez uma pergunta sobre o turismo lá no início. Deus Edino, me perdoe. Passaram vários aqui, eu não consegui ver. Se você puder fazer de novo, que eu não consegui acessar também aqui. Se você puder colocar de novo a pergunta, para a gente repetir. Tá, para a gente colocar a sua pergunta também para o candidato. Uma pergunta aqui engatilhada aqui para fazer. É porque o cara fala demais. E aí, o candidato aí tá aí tem afiado. É porque não tem tempo de TV agora. É isso aí. Agora vai ter o tempo de TV, porque esse programa aqui é exibido. É sensacional. Exatamente. TV Sudeste. E agradeço o espaço. As escolas cívico-militar. Sim, mas peraí, deixa eu colocar logo a outra aqui, senão o pessoal depois cobra. A minha pergunta não foi para o ar. Beleza. Piedade Rezende. Arthur, se você vencer as eleições, pretende levar à frente o projeto de trazer o Transcol até o centro de Guarapari ou até próximo a Rodossol? Acho que é o Rodoshop, né? Rodoshop. O Franz Tristão dizendo o seguinte, o vereador Franz Tristão. Doutor Franz, alô Franz, um abraço, que honra. O Franz Tristão nos acompanhando. Ele dizendo o seguinte, que é um cara muito preparado, Arthur um cara preparado, e ele colocou aqui o seguinte, como fica a situação do hospital municipal? O Edinho de Oliveira diz o seguinte, na sua gestão, como você pretende atuar na área do turismo? Já falou lá no início, né? O Fernando Farias, projetos esportivos, gostaria de saber se existe se existe atenção para a área. Sim. Se tiver mais aqui, vamos ver. Por enquanto são... Tem pergunta aí. Enquanto ele vai responder, eu vou pegar mais um café, que aqui tudo é ao vivo. Pega mais um cafezinho para mim. Então, voltando nas escolas cívico-militar. Sim, nós vamos ter escola cívico-militar dentro de Guarapari. Hoje, eu sou o único candidato, e eu posso afirmar isso de cadeira, com contato direto com a ABMIL, que é a associação brasileira que cuida da implantação das escolas cívico-militar no Brasil. Né? Capitão Davi, conheço ele de forma pessoal, já estive diversas vezes com ele,
lançamento da frente das escolas cívico-militar lá em Brasília, eu estive presente, onde estava conosco lá o presidente, né, na realidade ex-presidente na ocasião, Jair Messias Bolsonaro. Dentro desse sentido, teremos sim escola cívico-militar dentro de um conjunto de ações que nós vamos fazer, que nós chamamos do Centro Integrado de Educação. Nós vamos, a priori, iniciar a agência de desenvolvimento dentro de Guarapari, para fazer diversos investimentos junto com a iniciativa privada, de forma convencional, enfim, uma série de situações que depois à frente eu posso elencar aqui para vocês. Dentro desse centro integrado, nós vamos cuidar da educação desde o ventre. Isso é inovador para o Brasil. Explica para nós. Teve até um vídeo, depois eu vou compartilhar nas redes sociais aí para vocês verem esse vídeo. Uma mãe que estava grávida, correndo, não sei se vocês viram, que viralizou esse vídeo aí. Não. Depois que o bebê dela nasceu, ela coloca o bebezinho dela em pé e o bebê correndo. Por quê? Dentro do ventre começa tudo. O bebê já começa a aprender, você sabe, psicologicamente falando, que ali dentro o ambiente, se a mãe está em um ambiente hostil, aquela criança tende a uma situação, né, dentro do desenvolvimento educacional. Enfim, tem uma série de nuances em torno dessa questão, né, que é cientificamente comprovado. Então, dentro do Centro Integrado de Educação, que vai desde a gestação até a faculdade. Nós vamos ter dentro de um espaço físico condições e equipamentos, né? Isso via que secretaria? A Secretaria de Educação em convênio com a Agência de Desenvolvimento. Certo. Aí, para entender esse contexto, eu tenho que explicar um pouco o que é a Agência de Desenvolvimento, e aí toma um pouco de tempo, porque tem mais perguntas para a gente responder. Mas resume aí pra gente. A Agência de Desenvolvimento nada mais é que atuação junto com o terceiro setor, Certo. né, recursos vindo do terceiro setor. Mas é do município. É do município. Certo. Ela atua como uma segunda prefeitura. Por que ninguém nunca fez isso? Porque disso, é um tiro no pé do gestor. É como se fosse um concorrente do gestor. Porque ela atua de forma independente. Ela consegue fazer ações, serviços para a comunidade, desenvolvimento local, por isso agência de desenvolvimento, independente da prefeitura. E por meio da agência, nós temos possibilidade de acabar, zerar com aquele discurso que o vereador, que o deputado quer trazer recurso e o prefeito não aceita. Aí utiliza a agência de desenvolvimento para fazer isso. Então é um legado do nosso mandato. Certo. Nós vamos colocar a agência de desenvolvimento. Esse projeto, por exemplo, ele é um projeto que passa da cifra de 500 milhões a construção dele. Só o nosso orçamento é isso por ano. 590 agora para 2025 que eu vou administrar. Mas, Arthur, de onde vai vir esse recurso? Aí nós temos as estratégias. Por um exemplo, dentro da Agenda 1230 do turismo. Aí eu vou falar como que é possível captar recurso. Só falta inteligência e visão empreendedora para quem senta na cadeira para fazer diferente. Só no verão aqui, dentro de Guarapari, não, vamos falar do Réveillon. Mais de 1 milhão de turistas visitam Guarapari. Qual é a receita e renda que nós temos com esses mais de 1 milhão de turistas aqui dentro de Guarapari? Pequeno, né? Se nós usarmos como exemplo outros municípios, né, que faz, por exemplo, uma taxa para você frequentar o município. Acho que é Fernando de Noronha, salvo engano. Acho que sim. Acho que deu aqui um... Não é fácil fazer o turismo, tem toda uma regra. Né? Tem toda uma regra, mas se existe lá, tem precedente. A gente pode implantar aqui. Não, e tem outras cidades que tem cobram, taxa. que tem taxa. Então nós podemos implementar uma taxa, que aí tem um nome específico dentro do nosso programa. Desculpa te interromper, mas dá prioridade. Vamos lá. É porque o Wilcler pediu para poder falar sobre a agência, eu falei que ela tomava um pouco mais de tempo. O Deusedino fez a pergunta lá atrás e eu não tinha... Vamos responder. Tem prioridade aqui. Então ele pergunta o seguinte... depois tem o Genival, colocou 3 perguntas também. Então tá bombando Genival aí. Genival hoje é 3 horas de live, hein? Vambora. E aí ele diz o seguinte, o Deusedino colocou o seguinte: na visão do candidato, o que a cidade de Guarapari tem como potencial para fomentar o turismo na realidade? Então guarda aí para você responder daqui a pouco. Sim, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Instagram também, eu vou fazer do Marjor. Aí, mas depois eu faço. Perfeito. Então, voltando, até responde a pergunta dele, essa questão da agência de desenvolvimento, porque eu volto na Agenda 1230. Nós temos, Genival, não é isso? Não, Deusedino. Deusedino, nós temos um potencial enorme em diversas áreas. As nossas belezas, eu não preciso nem elencar aqui, porque quem é de Guarapari sabe as nossas belezas. E parece um clichê falar praia e montanha perto. Todo mundo repete isso. Nós temos muitas coisas a serem exploradas realmente dentro de Guarapari. O que falta é um gestor que tenha visão empreendedora para explorar todos os cantos de Guarapari e fazer com que isso gere renda. Por exemplo, temos a reserva Concha d'Ostra, dentro de Guarapari.
Meu Deus, aquilo é lindo. E a gente mora, né, dentro dessa reserva. Mesmo. Itapebussu está dentro dessa reserva. E nós não exploramos. Eu me arrepio. Porque isso é um caixa, é dinheiro em caixa. Eu tenho um desafio para Guarapari e eu vou colocar isso em prática. É aumentar a nossa arrecadação e abaixar imposto. Quando você cria taxa, não estou criando taxa para o município, estou criando taxa para quem visita. Por um exemplo, aqui você é uma agência também de trabalho. A pessoa vem aqui e contrata serviço com você. É recurso. Então Guarapari tem todas as belezas. Eu sou péssimo de nome, Genival. Deus Eudino. Guarapari tem um monte de beleza a ser explorada economicamente, mas só que os gestores que estão agora e que passaram não exploraram isso bem, e nós vamos explorar sem prejuízo à natureza, sem prejuízo ao meio ambiente, mas com retorno para o cidadão. Eu costumo dizer que os 125 mil habitantes de Guarapari hoje vão arregaçar as mangas e trabalhar para o município desenvolver. E aí vamos emendando no de esporte. Né, tem uma pergunta sobre o esporte, o que é que nós vamos desenvolver nesse sentido. Exatamente. Aí, esporte tem uma vertente imensa de frentes que você pode trabalhar. Mas vamos falar de um negócio que todo mundo gosta. A Secretaria de Esporte ela sua, hoje está atrelada. Ela vai ser separada ou ele vai junto desse projeto do turismo que você falou? Então, aí tem que se discutir junto com os atores do setor. Por quê? Eu vejo que, da maneira que está hoje, não precisa mudar, só precisa direcionar da forma certa. Então, hoje está atrelada. Mas se for necessário separar, a gente pode até separar, mas sem aumentar cargo. Certo. Que aí é dificuldade, por isso que eu vejo assim, tem que discutir, porque nós queremos enxugar a máquina. E aí é uma outra situação que nós vamos colocar aí para frente, porque eu estou falando de geração, emprego e renda, mas eu falo nos meus discursos e durante o debate que nós vamos reduzir o peso da máquina. 50 milhões só com cargo passageiro, né? Aqueles cargos assim, cabideiro, né? Só os cabidos. Nós vamos enxugar isso e vamos mudar essa realidade. Então, se colocar mais secretarias, você aumenta o número. A gente quer enxugar. Assim, você falou, aproveita e bebe sua água aí, você falou que o turismo, por exemplo, eu achei interessante, que vai ser o turismo o ano todo, a Secretaria de Turismo vai ter um orçamento maior do que tem hoje. Sim. Mas aí você, ao mesmo tempo, está falando de enxugar a máquina. E aí nós temos lá funcionários, aí eu te pergunto, e os funcionários efetivos que tem no município de Guarapari, que eu já fui efetivo em Guarapari, são os piores salários da Grande Vitória e da região sul. Sim. Então, enxugar a máquina, mas tá, beleza. Enxugar a máquina, aumentar o investimento e os salários dos nossos servidores dentro, né, do guarda aí essa pergunta que eu vou só responder do esporte aqui. Então, dentro dessa área depois tem o Transcol. Beleza. Dentro dessa área. Tá bom, eu tô indo, tá guardado. Tem 3 aí pra nós. Então, você que lute, o candidato vamos embora. Dentro da área não esportiva, esquecendo as 3 colocações do Genival, que tá guardando aqui a resposta. Beleza. Então, dentro dessa questão esportiva, nós temos aí. Cadê o time? Aí, futebol, né? Eu sou meio perneta com futebol, mas cadê o time de Guarapari? Perna de pau, né? Eu sou perna de pau. Isso aí eu tenho que assumir. A gente não é bom em tudo, né? Então, o meio perna de pau, mas disposto a jogar lá uma bola e bater um futebol. Nós temos que investir de fato dentro desse sentido. As escolinhas aí, hoje nós temos linkado à federação, só que nós não temos o investimento preciso. As escolinhas estão aí defadadas, não tem incentivo. De vez em quando o Estado vem aqui por um interesse ou outro, faz uma movimentação, mas falta isso. E aí nós temos 50... Aí eu falei do futebol, mas vamos outra área esportiva, para depois a gente trocar a figurinha. Mais de 53 praias. E as atividades ao ar livre que não são feitas? Aí nós temos aí alguns professores que fazem de forma voluntária um trabalho nas praias e que não tem apoio e incentivo nenhum do poder público. E o esporte... Sim, tem vários projetos. Ele é algo fundamental para o cidadão cuidar da sua saúde. Então, se você investe em esporte, você está investindo automaticamente em saúde. Promovendo saúde. Promovendo saúde mental, promovendo saúde de bem-estar. Então, aí, como assim? Só para a gente dar celeridade, não, eu derrubando o microfone, tá vendo? Eu sou a mão. Vamos para o próximo aí. Nós falamos do Transcol. Na realidade, nós temos que, além de ampliar essa linha do Transcol, né, do alcance dela dentro de Guarapari, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura urbana dentro de Guarapari, porque a empresa que está aí não atende às demandas. Tem uma reivindicação antiga, aí eu vou falar, porque as tiazinhas do Zap, né, as minhas tiazinhas que gostam, que mora lá no Morro da Caixa d'Água, né, que mora lá no Morrinho da Igreja Velha, né, que frequenta aquela área lá, não tem um micro-ônibus para subir para poder fazer aquela área, que é uma área turística e que não é explorada. Então nós vamos
abrir mais espaço para mais empresas. Acabou essa linha de ficar só uma empresa manipulando o mercado dessa área dentro de Guarapari. Nós vamos fazer um trabalho específico junto com novas empresas para ampliar o alcance. E o Transcol, nós fazemos parte da grande vitória. Eu acho que é mais do que justo a gente ampliar essa linha, nós vamos brigar junto ao Estado, e por isso é importante o Zé Preto estar lá, né, o Danilo Baense que está falando, né, que gosta de Guarapari. Então vamos lá como deputados, vamos trazer o Transcol aqui para dentro de Guarapari e fazer acontecer. Nós precisamos de deputados lá para defender essa história junto com o atual prefeito. E uma coisa que nós vamos fazer para melhorar essa questão de mobilidade urbana dentro de Guarapari, que eu acho que interessa também, eu acho que está quase dentro da mesma... Eu tenho uma pergunta quanto à mobilidade daqui a pouco. Beleza, então, aí eu já vou entregar. Por exemplo, uma parceria com os motoristas de aplicativo. Rapaz, os mototáxis. Vamos fazer um projeto junto com eles, desenvolver, motivar essas pessoas. Por exemplo, precisamos hoje, eu escuto essas reclamações. Hoje um motorista de Uber ou mototáxi, ele não tem um local seguro para fazer o descanso dele, ou para fazer uma parada. Ele pega o passageiro, ele tem que às vezes parar na fila dupla porque não tem lugar dele estacionar. Tem solução para isso? Tem. Guarapari, principalmente a Praia do Morro, tem um monte de prédio lá que tem diversas vagas de garagem, de entrada de garagem, que ficou ociosa o ano inteiro. Por que a gente não faz aí um projeto, um programinha, e nós vamos fazer esse programinha, desenvolver junto com eles? Pô, o motorista de Uber que chegar aqui, ó, não vai atrapalhar a sua garagem. Ele fazer uma parada ali para descanso, 10, 15, 20 minutos, uma garagem solidária ali, na porta, não estou falando de entrar na garagem do cidadão, não. Isso já é uma coisa tão simples de se fazer e que muda todo o contexto, sabe? Para dar mais qualidade de trabalho para quem faz esse atendimento com motoristas de aplicativos, mototáxis, enfim. Nós vamos fazer uma parceria com eles. Alguma pessoa me perguntou sobre as vans que hoje estão agindo de forma clandestina. Nós queremos motivar essas questões regularizando, para dar segurança ao usuário, sabe? Para dar facilidade nessa questão da mobilidade urbana. Vai regularizar as vans. Sim. E o transporte, porque assim, nós temos hoje a Lorenzucci, que, pelo que eu entendo, a Câmara já fez uma CPI lá e essa empresa ela não atendeu os requisitos do edital, ela precisa sair. Sim, sim. Mas você vai, por exemplo, enquanto prefeito, licitar uma nova empresa de ônibus e ao mesmo tempo liberar as vans, como é que é isso? Sim, concorrência, livre mercado. Sem problema algum. Tanto o ônibus quanto as vans vão funcionar ao mesmo tempo? Vão, porque nós temos público para isso. Lembra da Agenda 1230? Hoje, quando chega o verão, a Lorenzucci, ela teria que ser 10 Lorenzucci para conseguir atender a demanda de Guarapari na alta temporada. Ela não dá conta. Vamos falar do nosso bairro, Camurugi. É uma vergonha, 2 ônibus. Sim. É uma loucura. Então, se você abrir a concessão para mais empresas que vão apresentar resultado para o nosso município, dá condição de usabilidade de atendimento para os motoristas de aplicativo, e ainda trazer mais empresas com interesses de investir, assim como abrir concorrência mesmo, porque quando você tem a concorrência, você facilita aí todo o processo. Mas a questão do transporte público, inclusive, foi uma que a empresa alegou, Arthur, estou falando porque eu acompanhei lá na Câmara, é que por falta de fiscalização das vans clandestinas, ela estava tendo prejuízo, por isso ela não conseguia investir nela mesma. Não é só desculpa, na minha opinião. Para o servidor, os serviços, à população. Na minha opinião, é só desculpa para justificar. Então, só para entender aqui, você, enquanto prefeito, Fabiano não gosta de me botar na tela, ele fica me cortando direto. Você, enquanto prefeito, vai liberar as vans. Sim. E, ao mesmo tempo, regularizar as vans. E, ao mesmo tempo, fazer o transporte coletivo. Abrir concorrência para mais empresas. Mas mais empresas não vai ser só uma? Não. Então vai ter mais empresas de ônibus? Mais empresas de ônibus. Então, vamos repetir. Vai ter algumas empresas de ônibus e as vans ao mesmo tempo? Sim. E ainda os motoristas. motoristas. Que é muita coisa? Não. Alguém vai ter prejuízo nisso. Vamos lá, não vai ter prejuízo. Se nós estamos falando em desenvolver o nosso município... Desculpa, deixa eu fazer... Não, só para responder ele rapidinho. Tá, porque senão corta o raciocínio. O Genival vai sair da... Entendi. Não, mas de forma direta, não vai. Porque nós temos público para isso. Todo mundo reclama. Está faltando a estruturação. Então nós vamos dar condição do usuário ter um atendimento de excelência. Porque tem participação da prefeitura dentro dos recursos que a empresa recebe. Certo. E tem público para isso. Vamos lá. O mais importante é o nosso leitor. Vamos complementar. O Genival diz o seguinte, eu pergunto novamente ao candidato, turismo deve planejar e realizar projetos ou apenas fomentar projetos de terceiros? Cultura deve propor desenvolver ou fomentar? Suas respostas
serão fundamentadas em seu projeto? As 3 perguntas sobre fomentar e realizar e desenvolver. Sim. E a minha pergunta, você falou de mobilidade, eu deixei meu carro aqui hoje de manhã, que eu fui para um outro compromisso, e fui para casa de carona e eu vim para cá de Uber, agora há pouco. E o motorista do Uber falando o seguinte, quando essas 5 torres aqui do centro, onde era o estádio municipal, estiverem em pleno funcionamento, quando o novo prédio que vai ser construído em frente à Caixa Econômica tiver... loucura. Né? Quando o outro prédio que vai ser construído ali no posto Dino, ali em frente àquele condomínio já estiver, como que os motoristas vão andar? E aí eu já falei isso aqui em outra oportunidade, pelo menos, vamos falar de 20 anos, 30 anos. Que eu lembro, tá, gente? A gente tem de novas vias, aquela do Sesc, que é uma outra. A gente tem aqui antes do BH, que é aquela que entra ali e sai lá perto da Lorenzucci, por sinal. De alternativas viárias, de novas alternativas viárias. Não lembro de outras. Então aí a gente tem uma multiplicação em progressão geométrica. Sim. E a gente tem uma progressão aritmética das não condiz das vias. Sim. Então, assim, uma coisa cresceu exponencialmente, a outra a passo de tartaruga. E aí, Fabiano, isso está emendado com a pergunta que você fez sobre a mobilidade. Se vai ter espaço. Por isso investir em mais empresas, porque nós não temos ruas o suficiente para dar vazão a um volume imenso. Imagina aquela torre ali, quantos carros não vão passar a transitar no centro de Guarapari? E hoje já é um caos. Então, se nós tivermos empresas sérias que vão entregar realmente resultado para o cidadão, se nós tivermos um incentivo para as empresas de transporte de aplicativo, enfim, os transportes alternativos funcionando de forma... equitativa, nós vamos dar a entrega de mobilidade para a sociedade. Hoje, por exemplo, quando você vai para São Paulo, lá tem rodízio de veículos. É uma forma. Vamos ter que implementar isso em determinados momentos? Vamos. Por exemplo, no verão nós temos a abertura de agenda de 100 dias, que é aquela que vai anteceder o Réveillon e vai até o Carnaval, que são os piores dias dentro de um volume geral de pessoas que vêm para dentro de Guarapari. Então, dentro desse quesito da mobilidade urbana, quando você abrir essa possibilidade de novas empresas e de fazer essa junção para que todo mundo obtenha lucro, nenhum empresário investe para não ter lucro, mas ele não precisa ter um lucro exorbitante, ele pode ter um lucro de médio e longo prazo que vai dar retorno para ele e um lucro menor, porém entregando um serviço de qualidade para o munícipe e para quem nos visita ao longo do processo de construção que nós vamos fazer. Agora, dentro do que aí, ó, eu de novo. Genival, acertei. Então eu falei certo. Sobre o turismo. O Fabiano foi tomar uma água ali e já está voltando. Nós vamos tanto motivar, fomentar, quanto desenvolver. Porque nós temos a capacidade criativa de implantação de ações dentro de Guarapari. Então, na área turística, que é a área que está muito linkada a essa questão da economia criativa, claro que outras vertentes, mas é dentro de uma vertente que a gente domina, é de criação, é de desenvolver projetos e de oferecer para a sociedade, atraindo novos investidores para o setor e de fomentar novos projetos. Genival, se você tiver um projeto, que esse projeto é bom para o município, por favor, apresente-nos, porque nós vamos colocar ele em prática. Nós vamos analisar, ver todas as viabilidades necessárias para colocar o projeto em prática, vamos te auxiliar dentro desse sentido e vamos trabalhar para que ele aconteça. Porque nós viemos para realmente trazer uma política disruptiva. É para fazer com que o cidadão tenha vez, voz e que também nos ajude na gestão do nosso município. Tem mais um aí? Tem mais aqui. O Juan Souza é o seguinte: quais providências... Deixa eu cortar aqui, né? Isso. Eu falo que eu não eu também não apareço. Então, vamos lá. Quais providências vocês irão tomar com relação a tanta imprudência no trânsito de Guarapari? Não suportamos mais tanta falta de respeito, civilização e educação no trânsito. Incluir no trânsito de Guarapari guardas municipais ajudariam nesse controle? O Fernando Farias diz o seguinte: Arthur, como resolver o problema do péssimo atendimento do PA? Já não está passando a hora, a falta de atenção para um funcionamento melhor?
Sim, aí eu vou responder a pergunta do Wilkley e depois, nessa sequência, essas duas perguntas, quando você fala do funcionarismo público e da questão que você colocou de enxugar a máquina, né? E de novos investimentos. Bom, o fato de enxugar a máquina já vai nos dar recurso para investir em outras áreas. E quando eu falo enxugar a máquina, é cortar mesmo os cabides de emprego que lá estão. Só que aí eu causo um outro problema. Porque quando eu tiro o funcionário que hoje está recebendo da prefeitura, eu acabo prejudicando o comércio. Sem dúvida. Mas nós seremos a gestão da geração de emprego e renda. Dentro do nosso planejamento com o desenvolvimento, né, onde nós teremos a atuação da Agência de Desenvolvimento de Guarapari, a criação de empregos. Eu quero tirar a turma que hoje está trabalhando dentro da prefeitura, de uma maneira ou de outra, que são os temporários, né, para atuar dentro da área privada. Então essa migração vai acontecer ao longo da nossa gestão. Porque quando a gente cria novas oportunidades, aí eu te pergunto, o que é melhor? Você ganhar pouco, que foi o que você colocou, e hoje o funcionário ganha pouco. Os funcionários da prefeitura de Guarapari hoje são ganha muito pouco, mal remunerado. Eu sei disso, o Thiago. De feira era R$30, micharia. Aumentou? Agora foi para 80, acho que aumentou. Foi para 80, um negócio assim, eu não tenho essa informação certa não, mas aumentou um pouquinho. Ou você ganhar o dobro na iniciativa privada. Não é melhor ganhar o dobro na iniciativa privada? Mas para isso nós temos que criar as oportunidades. Então nós vamos criar as oportunidades e essa migração, esse esvaziamento dentro da máquina pública vai acontecer de forma natural, organicamente. A pessoa vai ver lá, tem a oportunidade de emprego aqui, eu tenho essa capacidade, eu posso ocupar essa vaga. Então essa pessoa vai sair da prefeitura, porém já com oportunidade de emprego dentro de Guarapari. Quando eu falo que todo mundo vai trabalhar em Guarapari, todo mundo vai trabalhar em Guarapari. E aí sobra recurso para a gente investir em outras áreas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta aí, Fabiano? Tem só mais duas aqui, aí eu vou nessas duas. Da Van Souza, ela colocou sobre a questão do trânsito, dos acidentes, né? E o Fernando falou do PA, melhorar o PA. E o Genival colocou aqui o seguinte: Arthur, ele está afirmando aqui. Sim. Arthur, para montar uma estrutura para desenvolver e também fomentar, o orçamento público não suportaria. Não, claro, dinheiro tem muito, com certeza tem recurso, viu, Genival? Às vezes está sendo mal direcionado, mas recurso tem. E a estrutura, como eu disse, acho que ele não pegou o início da live quando a gente falou de turismo. Hoje nós temos dentro da prefeitura pessoas capacitadas dentro da pasta de turismo. No entanto, estão de mãos atadas e com orçamento curto para poder executar determinadas ações. Nós vamos dar essa condição e, por meio da Agência de Desenvolvimento, onde nós apostamos na grande parte de arrecadação das ações que nós queremos fazer dentro da nossa gestão, vai dar ainda mais condição para a pasta de turismo atuar. Então, recurso tem, Genival. O que falta é criatividade dos atuais gestores, dos que passaram, para buscar recurso, inclusive na esfera estadual, na esfera federal. Recurso tem, só falta projeto para ser apresentado, força de vontade, determinação para fazer acontecer. Dentro da questão dos acidentes aí que acontecem dentro do município, é uma questão onde nós temos que fazer parceria com o governo do estado, que é atuação direcionada, né? A Polícia Militar, a Polícia de Trânsito. A implantação da Guarda Municipal já tem aí um direcionamento para isso acontecendo. Nós temos que trabalhar e desenvolver a parte tecnológica no nosso trânsito que não funciona. Às vezes você pega um semáforo que funciona, o outro que não funciona. Aí você tem a falta de consciência dos motoristas, do pedestre, né? Temos que trabalhar mais campanhas junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para fazer com que as pessoas respeitem as leis de trânsito. Porque as leis são existentes, elas estão aí. Se você desrespeitar, vai acontecer acidente. Acidente não, imprudência. Porque o que tem acontecido hoje em Guarapari é imprudência. Você passa por um cruzamento que deveria passar 30 por hora, tem gente passando a 120. Não tem como não ter acidente. Então, a conscientização, Van Souza, é muito importante dentro desse sentido e essa parceria junto com o governo do estado para que aconteça mais campanhas de conscientização e fiscalização, utilizando de instrumentos tecnológicos para punir aqueles que desrespeitam as leis de trânsito. Aí tem uma outra, depois da Van Souza... falando do PA. Do PA, mas vou aproveitar porque está linkado aqui. Sim. O Romison. O Romison. Não, tem água aí, tem água. Romison. Você pegar água ali porque o homem está bebendo água. O cara fala demais. Já me deram um cafezinho aqui, a assessoria tá ótima aí. Romison. Um abraço, Fabiano, antes de você fazer pergunta para Caroline e para
Andréia Assis, a nossa Andréia, vice. que é a vice. É a vice. De Arthur, está aqui nos bastidores. Ela pode vir aqui dar um tchauzinho? Pode, né? Vem aqui, pode ficar à vontade. passa por aqui assim. Por aqui pela frente aqui, Pela ó. frente aqui, ó. Cuidado com os aí você pode passar. Aqui, ó, vem aqui do meu Passa lado, aqui, Andréia. isso. Apresentar você. Ó, essa é a nossa vice. Abaixa aqui um pouquinho. Aí, Isso. ó. Lá Pra de cá, cá. Não, pro pra cá. contrário. Isso. Aí. Andréia Aí. Assis, engenheira. Ó, estamos abrindo uma exceção aqui. Quebrando regras. É a primeira vice que aparece na live, hein? Um Nós abraço viemos pra- para ser disruptivos mesmo. É para romper mesmo, para Parabéns fazer pra diferente. Andréia, pra Carolina ali, que é a esposa. Tá ali do assessora ladinho. multimídia. E tá ali filmando o tempo todo, hein? Filmando o tempo todo. A nossa vice é engenheira, formada em jornalismo, comunicação. Tá fazendo pedagogia em matemática e português agora. Rapaz, Mas o que é É um isso? grande. Essa aqui, Que é CDF. isso? na nossa gestão, nós teremos pessoas capacitadas tomando conta do nosso município. Agradeço, André, pela confiança de estar junto com a gente nessa missão, porque não é fácil, né, André? É um desafio, mas nós vamos fazer a diferença para Guarapari. Nós vamos mudar o nosso município. E aqui está uma guerreira, uma pessoa que eu confio e que eu tenho certeza absoluta que nas minhas faltas vai substituir com muita excelência e vai fazer muito por Guarapari. Isso aí, ó. Quebrando regras aqui. Quebrando regras, Obrigado, viu? Obrigado pelo. Não, que isso. Ó, mulheres, a gente tem que abrir sempre espaço, as mulheres têm que participar da política, têm que estar envolvidas mesmo. E nós aqui, enquanto eu estava aqui, a esposa está ajudando, está cuidando de criança. Sim, sim. Enfim, é isso aí. É isso Parabéns. aí. Tem mais pergunta aí, Fabio? Tem do PA, né? Do PA. Esse programa aqui, eu não consigo entrevistar. Não consigo falar. Não consigo. Só fala aí, mas tá certo. Vamos dar prioridade aí. Vamos lá. O Romisson, você falou do PA, né? De melhorar o atendimento do PA. O Romisson diz o seguinte: Arthur, em relação à saúde, eu tenho 60 anos e tenho vergonha de ir para o PA de Anchieta. Eu confesso que fico constrangido em pedir atendimento em Anchieta, mas estamos sem opção. A Vera Lúcia Afonso Novaes, diz o seguinte: comente do Legislativo, mandato com clareza, deixando entender o seu conhecimento administrativo, em ausência de projetos. Os funcionários públicos merecem ser abraçados em todas as áreas públicas e valorizados, principalmente na saúde. Agora ela faz um comentário. A rapidez da fala, sem harmonizações, dificulta, acho que ela quis dizer, para a compreensão das suas respostas. Mas ela colocou essa situação. E diz o Edinho de Oliveira, aproveitar aqui já, a Elisete está parabenizando, dizendo que você é o melhor candidato para Guarapari, e o Edinho de Oliveira dizendo o seguinte, com relação ao trânsito para bicicletas, ciclovias, né, acredito? Sim. Não, voltando então à questão do PA, né? E aí envolve toda a questão da saúde do nosso município. Como eu disse, eu vou falar então um pouco mais pausadamente. Qual foi a senhora que comentou ali? Vera Lúcia. Vera Lúcia, dona Vera, eu peço desculpa. É porque não tem tempo de televisão, aí tem que falar rápido. Tem que falar rápido. E assim, a gente tem que entregar o maior número de informação, não tem tempo de TV. Então eu vou, a partir deste momento, falar de forma mais pausada, para que todos possam compreender um pouco mais sobre o projeto que nós queremos entregar para Guarapari. Dentro dessa questão da saúde, eu tenho afirmado em todas as entrevistas e onde eu participo, de que o atual gestor fez as entregas que são importantes para o município. Nós não podemos tirar esse mérito, não. Entregou posto de saúde em diversos bairros. Vamos pegar aqui o nosso bairro Itapebuçu. Só que é uma unidade ocilosa, falta especialidade ali dentro. Então está faltando profissional ali dentro. Né? Então é necessário fazer concurso público para esse preenchimento? É necessário. É necessário fazer as contratações emergenciais para atender as demandas dentro do município? É necessário. Mas tudo isso passa dentro de um conjunto de situações. Primeiro, eu tenho que sentar na cadeira e realmente ter um diagnóstico real do nosso município. Então, todo e qualquer candidato que vier aqui falar, vamos fazer... Não, calma aí, primeiro tem que pensar, ver como que está. Há em nós o interesse de fazer, porque nós sabemos quais são as necessidades. Eu frequento o SUS, eu frequento o posto, eu frequento o PA, eu sei a dificuldade do atendimento que tem dentro da unidade. No entanto, é uma entidade, é uma unidade de saúde que tem tanto a participação do município, quanto do estado, quanto da federação. Será que está tendo essa ligação, esse link, para que o resultado na ponta para o usuário seja correspondente àquela unidade específica?
Creio eu que não, porque se há reclamação, é porque existe deficiência. Então, como que nós vamos resolver isso? Diálogo, busca de recursos. Né? Hoje existe, dentro desse projeto do PA de forma nacional, a ampliação do programa. Vamos buscar quais os recursos disponíveis para fazer a ampliação desse programa? O que contempla esse recurso aportado pelo governo federal para a ampliação do atendimento do PA? Aí eu estou falando do PA especificamente, que não é um negócio, né, uma plataforma de atendimento de saúde somente do município. Então tem aí os outros entes né, que têm que participar dessa questão. Agora, quando a gente olha para o município de Guarapari, que são as nossas unidades, como eu disse, aqui no Itapepuçu, tem que haver essa contratação desse profissional para lá, das especialidades que são faltantes. Nós temos dentro do nosso programa de governo os 10 mandamentos da saúde, onde o primeiro mandamento ele é focado na busca de recursos, de alternativas que nós podemos criar, inclusive, por isso que eu falo de novo da Agenda 1230, porque é uma agenda de produção de recursos. E aí aqui fica um parêntese, se nós não colocarmos um gestor que tem essa visão empreendedora de produção de recurso, de captação de recurso, nós teremos um desafio gigantesco. Essa transição da reforma tributária, ela vai impactar diretamente o orçamento do município. Então, se não for um gestor que tem essa visão ampla de possibilidades de pegar um copo d'água e fazer dele algo excepcional para que aquilo produza recursos o suficiente para fazer os atendimentos necessários do município, seja focados na área da educação, da segurança, da saúde, não vai funcionar. E aí eu fiz uma crítica e volto a reiterar essa crítica pontual ao atual gestor na questão da saúde, que fez a entrega de um hospital que não funciona. Isso deixou uma sensação de frustração muito grande dentro da sociedade, inclusive em mim, que sou usuário do sistema de saúde do município. Né? Por mais que ele fez as entregas. Só para te interromper, Arthur, um pouquinho, você está falando aí muito da captação de recursos, foi uma coisa que eu aprendi lá em Piúma, Fabiano. Realmente o governo federal ele tem muito recurso, muito dinheiro. Sim. E para você buscar esse recurso, você projetos. tem que saber captar. Tem que ter projeto. Eu vou te dar um exemplo. Em Guarapari eu acho que não existe essa pessoa com essa especialidade. Essa expertise. Lá em Piúma, onde eu sou servidor efetivo, nós temos um funcionário que sabe fazer captação de recursos. Esse funcionário, ele aposentou e ele teve que continuar na prefeitura porque só ele sabe fazer isso. Sabia fazer. Então, Guarapari, você vai ter que... Eu queria saber como é que nós vamos fazer isso dentro do seu... É excelente, captar recursos. Mas é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer. E lá em Piúma, o cara aposentou e teve que continuar porque só ele sabe fazer. Ninguém mais sabe. Mas aí eu te pergunto, tá. E isso, captar recursos, demora um tempo, um certo tempo, que é burocrático. Mas aí eu vou voltar à pergunta do funcionário público, defendendo os funcionários efetivos aí, funcionários públicos de Guarapari. Por exemplo, além do salário do servidor comum, o servidor da saúde, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, são os que mais, são os que menos, o salário é muito baixo. Sim. Como? Mas eu não consegui recurso federal. Como que você vai fazer isso com recurso local? Aí é receita. Nós temos que ter recurso. Aí quando eu falo da diminuição dos funcionários, dos funcionários temporários, eu estou focado em diminuir custos com ele para focar naquele que é efetivo. Entendi. Então entende? Vai reduzir os para você ter ideia. Os temporários, porque os comissionados são cargos de confiança. Então hoje mas são temporários também. Temporários também, mas aí eles é difícil você fazer porque você tem todo um secretariado, então mexer nos cargos comissionados fica um pouco mais difícil. Certo. Mas nos temporários sim, você consegue reduzir muito. Se o portal da transparência estiver correto, hoje passa de 2.000. É um número... Que comissionados? Não, os temporários. É um número assustador. Dá quase ou mais de 50 milhões por ano. Então, se eu consigo tirar toda essa massa que está lá dentro, que entrega para a sociedade alguma coisa, né? Tem entrega, com certeza, mas substituo boa parte deles pelo efetivo, fazendo concurso público, porque o efetivo tem uma entrega maior, certo. Plano de carreira, aí tem toda uma série de situações que podem ser feitas com funcionário efetivo. Que não existe hoje. Melhoro, não tem. E melhoro a entrega financeira para os que hoje já estão atuando. Penso também na Previdência,
Porque tem que ter uma preocupação em cima disso. Problema também. É um outro problema seríssimo. Já ouvi falar. Bomba relógio. Pode explodir a qualquer momento. Na verdade, hoje o executivo tem que complementar. Pois é. E aí, como que nós vamos fazer isso? Aí eu volto um pouquinho na questão da captação de recursos que você citou, que tem dificuldade de você encontrar pessoas nesse sentido. Bom, não acho que não é novidade para vocês o relacionamento que eu tenho em Brasília. Certo. Então, esses meus relacionamentos em Brasília, eu conheci muitas pessoas boas. E que, direção para isso aí, eu tive dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma área que eu gosto muito, desenvolvimento, principalmente falando de inteligência artificial, dessas questões ligadas à ciência, né? Os novos empregos do futuro que vão ser criados, vão ser gerados. Tem muito recurso dentro daquela pasta que pode ser direcionado. E assim, dentro da saúde, dentro da educação. Você traria funcionários de fora para Guarapari? Aqui tem muita mão de obra qualificada. Tem gente boa. E se você não achar um cara que sabe captar recursos? Nós temos que trazer, ué. Sem problema algum. Sem problema algum. Tem mais duas colocações aqui. Sim. E tem uma que é do Robson Linhares. Abraço, Robson. Alô, Robson. Professor Robson. Professor Robson. Parabéns pelo debate, professor. Muito bom debate. Obrigado pela oportunidade desse debate que foi incrível aí. Parabéns para você e os alunos. Robson, que é um amigo de longa data. Ele está colocando... Primeiro, o Fernando Farias diz o seguinte: espero que, com sinceridade, que você, como prefeito, faça com que esse PA... Estou ajustando aqui. Faça com que esse PA... seja referência em bom atendimento. Já não dá mais para conviver com esse péssimo serviço prestado à população. O Robson diz o seguinte: boa noite, Fabiano, boa noite, Wilcler. No debate do IFES, fui cobrado por um diretor por um eleitor que disse o seguinte, que não houve perguntas sobre saúde animal, principalmente abandono e o CCZ, né, o Centro de Controle de Zoonose. Qual a proposta do candidato sobre esse assunto? Existe previsão em seu plano de governo? Sim, inclusive eu tenho citado em algumas entrevistas o Dr. Fábio Veterinário, que é vereador dentro de Guarapari, né? Ele tem uma referência muito grande dentro dessa área animal, e a gente já discutia sobre essa questão há muito tempo. Antes mesmo de eu estar sentado desse lado aqui para disputar o cargo de executivo dentro do município. Então ele é uma pessoa entendida do assunto. E uma cobrança que eu tenho feito ali dentro do conceito linkado à área animal, né? A implantação do castramóvel, né? Vai ser importante para dentro de Guarapari, né? Então existe recurso, existe direcionamento para isso e pode ser implantado. E nós vamos discutir com quem entende. Outra que está até mesmo disputando também como vereadora, a Dani Cerqueira, que tem uma ONG dentro de Guarapari, quer pessoas mais entendidas de assunto para discutir, que é aquele que vive do assunto. Bom, eu tenho lá os meus animais dentro de casa, né? Nós temos lá o nosso pet, né? E todos nós sabemos, é algo que tem que ter uma atenção prioritária, principalmente nós cuidamos dentro de casa. E aqueles que estão em situação de rua ali, né? Tá perdido aí, tá solto. Tem que ter aí o castramóvel, é importante, e o centro de zoonoses, que hoje é a mesma condição, por exemplo, do turismo ali, né? Tem pessoas com qualidade gigantesca, né? Eu esqueci o nome dela. Fala para mim, Carol. Da zoonoses. Lorena. Ela faz um trabalho incrível, né? Mas e a condição que ela tem de atendimento lá? É precária. Então, se nós conseguirmos dar estrutura, aí a estrutura vem com investimento, não tem como correr disso, nós vamos conseguir cuidar dessa situação, professor Robson, com muito cuidado. Mas acho que o que pode marcar dentro da resposta que aqui eu quero apresentar para o senhor é discutir com quem entende do assunto, de fato. Sabe quais são as dificuldades exatas e quais são as soluções que nós podemos implantar dentro do município para resolver os problemas. Agora, Fabiano, tem mais pergunta aí? Tem mais uma aqui. Já estamos caminhando para o final. Final do primeiro bloco. Já estamos com quase 2 horas. Eu tenho quase 2 horas. 1h20 alguma coisa. Estamos chegando no final da nossa final do primeiro bloco. Só. Mas eu também não... Vamos dar a liberdade para o pessoal perguntar. Eu acho que essa é uma questão crucial. Ele colocou muito bem aqui, o Fernando Farias colocou o seguinte: vamos agora ao nosso hospital. Vai pegar um abacaxi, palavras dele, vai pegar um abacaxi, segundo ele, a maior mentira do gestor anterior. Certo? Coloca e pergunta, mas aí é com você. O abacaxi é todo seu. Eu acho que você foi bem modesto, que
falando um abacaxi. Eu acho que eu estou pegando uma carreta de abacaxi ali para poder descascar, né? Abacaxi, pepino, tá tudo misturado. É como eu disse, o Edson tinha toda a condição de deixar um legado dos seus anos de gestão dentro de Guarapari. Porém, vai ser lembrado como o prefeito que inaugurou um hospital que não funciona. Então, isso é algo que acaba com a imagem do trabalho que ele fez. Não tira o mérito do que ele entregou, do que ele fez, que é importante, né, as escolas, só falta aí as estruturações, enfim, não vou entrar nesse pormenor, mas entregou um hospital que não funciona para a população e ele vai ser lembrado por isso. Ele, infelizmente é assim, né? Você pode fazer diversas coisas boas, mas se você fizer algo errado, você vai ser lembrado por aquilo. E ele vai ser lembrado pelo Hospital Abacaxi, entregue à sociedade de Guarapari, que vai custar o funcionamento dele, pelas conversas que já tive com alguns especialistas, com pessoas que entendem do assunto, inclusive o próprio Dr. Franz, né, que foi administrador de hospital dentro de Guarapari, que vai custar mais de 80 milhões por ano. E isso, se não tiver dentro do orçamento recurso para cuidar do funcionamento do hospital, vai ser um problema gigante. Aí eu volto e falo, hoje houve um anúncio da entidade que vai tomar conta do hospital. 14 vagas. Eu não vi nenhuma especialidade médica direcionada a essas 14 vagas. Eu vi motoboy, eu não vou falar assim de tudo, mas peraí, nós estamos falando de um hospital que vai atender 125 mil habitantes, fora a população do entorno. Então é um problema muito sério, é um abacaxi gigantesco, como eu disse, é uma carreta, viu, Fernando? Para ser descascado. E qual é a solução que nós vamos implantar para que aquele abacaxi seja descascado e funcione? Aí vem a agência de desenvolvimento. Nós vamos ter que sentar com quem foi direcionado pela gestão legislativa atual para fazer a administração do hospital. Nós temos que entender como que vai ser esse contrato. O atual gestor colocou ali que vai ter a questão privada dentro do hospital, né, que foi direcionado para o atendimento público, também terá o atendimento privado. Eu não vejo problema nisso, eu acho que é até uma forma da gente poder realmente fazer algum tipo de captação de recursos que consiga atender como retorno à sociedade, mas isso tem que ser discutido, porque nós não podemos deixar um equipamento público, que foi daquela monta, a estrutura é bem feita, né? Para somente benefício de alguma coisa privada, né? Temos que ter realmente condição de atendimento à sociedade. E aí nós vamos fazer a busca dentro do Ministério da Saúde, junto com o SUS. Dá para ampliar? Dá, porque nós estamos atendendo toda a região. Parcerias e convênios com os municípios, inclusive que nos visitam o ano inteiro. Porque o cidadão sai, por exemplo, lá de Governador Valadares, ele vem para Guarapari e ele precisa ser atendido. Por que eu não posso fechar um convênio com o Governador Valadares? Claro que eu posso. E aí, dentro da nossa estrutura, do plano, né, desses 10 mandamentos, existe o norte que nós demos para essa questão de convênios por meio da agência de desenvolvimento. Porque tem que ter o caminho legal para ser feitas essas parcerias e esses convênios. Essa agência de desenvolvimento que você está falando aí, na verdade, nós temos hoje, ela já existe, que é a CODEG, né? Porém, ela foi, vamos dizer assim, focada ou utilizada somente na questão geral, mais especificamente na questão do lixo, né, Fabiano? Não, mas limpeza pública e manutenção de rede elétrica. Né? Mas ela não. Mas ela é uma companhia de desenvolvimento de Guarapari. Sim. Empresa mista, não é? Mas ela já existe, né? Não, porque você vai fazer outra. É diferente a atuação. Porque a CODEG ela só vive do recurso público. Não, ela é uma empresa mista. Mas hoje quem mantém? Mas quem mantém? A prefeitura que mantém. Entende? Então, a nossa proposta... A função dela não é essa que você está falando? Não juridicamente falando. Criaria outra que vai atuar dentro da necessidade de outros campos que não são explorados. A CODEG continua? Continua e vai reduzir recursos. Porque nós vamos fazer o lixo render dinheiro para Guarapari. Entendi. Por isso, um mandato disruptivo. Nós queremos fazer com que lixo é luxo, lixo é dinheiro. Nós estamos perdendo milhões por conta da forma que é tratado o lixo dentro de Guarapari. Agora, interessante, Fabiano, depois eu vou passar só para fazer uma pergunta também. Você fala de um mandato disruptivo, você está com alguns projetos muito interessantes, mas existe uma coisa que... Aí eu te pergunto, você está preparado, ou sua equipe? Porque existe uma coisa chamada burocracia. Sim. O que o Jones Sattler falou de desburocratizar. Burocracia. E outra coisa, tem uma legislação que impede de algumas coisas. Sim. E como é que você... como é que você pretende lidar com isso? Né? Por exemplo... E é uma legislação que não é municipal, que pode ser alterada. Se você mandar uma legislação para a Câmara hoje, falando que você vai criar uma
companhia de desenvolvimento, agência, eles vão falar, mas já tem a CODEG aqui. Aí, mas aí esse tipo ela de não é. essa Ela relação. não é. Pois é. Aí você já citou onde Só está o problema, que é dentro do legislativo. Mas só a Maria Pontes colocou lá atrás. Maria Pontes, Chegou, vovó Gracinha. Ela falou que chegou atrasada, mas que a conversa com você está sendo muito boa. Um abraço, vovó Gracinha. Prazer falar contigo aí. Vem caminhar conosco, hein? Aí minha dúvida é essa, Arthur, porque assim, eu vejo que você a gente já te conhece, é um cara, como você falou, você gosta de pensar no futuro e tudo, mas a prefeitura, e principalmente a de Guarapari, que ela está na manivela ainda, né, não é culpa dos funcionários, né? Outro dia, Sim. de vez em quando o site lá cai, né, Fabiano? Sim, vira um problema. Tirar a nota é um problema, então, é um problema, é um problema. Aí é a necessidade de sentar na cadeira. Porque quem está comandando, liderando o município, tem condições de dar o direcionamento necessário, principalmente com o legislativo. Né? Então, aí vem a importância da sociedade fazer uma análise de quem são os candidatos que hoje estão postos. E olha uma curiosidade. Hoje, mais da metade da atual Câmara eu conheço, e mais da metade dos propensos candidatos, né, que poderão ser eleitos, eu também conheço. Então, relacionamento, diálogo vai haver, até com aqueles que voltarem da atual gestão, acho que tem algumas possibilidades que vão voltar do legislativo que estão hoje, e dos que vão entrar, uma grande chance de uma boa parte dos que entrarem eu ter bom relacionamento. Então nós vamos ter... Você sabe qual é o relacionamento que eles querem. Sim, mas aí que tá. Aí você fez a pergunta ideal. Obrigado pela pergunta. Obrigado. O relacionamento do vereador a gente sabe qual é. Obrigado. E aí, como é que pergunta incrível essa. Hoje eu não tenho $1 milhão de reais. Dona Vera, essa eu vou falar bem devagarzinho. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Certo. Não tenho dificuldade nenhuma em sentar com cada um deles para atender as demandas da sociedade. Porque nós entendemos como que funciona o jogo político na hora de estar ali sentado na cadeira. Eu te dou aqui esse voto, mas eu preciso disso daqui. Por meio da agência de desenvolvimento, nós vamos ter recursos direcionados para o próprio legislador. De que forma? Recursos, apontando, por exemplo, a agência de desenvolvimento vai ter o recurso dela. Então eu vou trazer recursos por meio da iniciativa privada, porque a agência de desenvolvimento você vai que nós dar vamos emendas fazer, não é emenda, é recurso mesmo para ele agir dentro da área de atuação dele. Mas por meio da agência de desenvolvimento... tipo orçamento secreto? Não, porque o orçamento teria que ser pela prefeitura. O orçamento é aberto. Por um exemplo, vamos lá. Eu consigo captar 50 milhões para investimentos apontados pelo vereador. Tá aqui, vai dividir em cifra para cada um dos vereadores e vai fazer o aporte de forma direcionada por meio da agência de desenvolvimento, sem ficar preso o que a prefeitura precisa passar dentro. Entendi. Das conversações ligadas ao legislativo. Então a agência vai servir para essa interlocução também. Porque o que o vereador precisa? Mostrar trabalho. O vereador precisa de recurso no reduto dele, vaga lá na prefeitura. Mas aí vaga ele não vai ter, por isso a agência. Né? Mas ele quer. Vaga ele não vai ter. Mas ele precisa colocar. Ele vai pedir. Aí mandato de coalizão. Nós vamos sentar, vamos pegar aqui um exemplo. Falei, doutor Fábio Veterinário. Ele foi reeleito. Fábio, a sua área aqui é a área animal, sei que você precisa disso para atuar dentro da sua região. A agência de desenvolvimento, por meio do convênio, junto com a prefeitura, vai destinar esse recurso aqui para você atuar. Apresente seus projetos para dentro da agência de desenvolvimento para acontecer, beleza? Ok, já estou te entregando agora, preciso que você vote isso daqui para mim, beleza? É isso, entrego. Os empregos. Ele vai pedir emprego. Eu já tô. Porque tem que amparar. Mas aí é a escolha dele. Aí é a escolha dele. Você não vai querer investir dentro do seu mandato onde você precisa, não? Então tá bom, tudo bem. Você não quer investir. Aqui na prefeitura é gente com qualidade técnica. Quem você quer indicar? Porque cargo temporário a gente vai enxugar. Então, se ele indicar um técnico, tem espaço. Pode ter. Vou botar eles. É um mandato de coalizão. É um mandato que eu quero trazer o legislativo para atuar junto comigo. Entende? Vai ter essa atuação em coletividade. Mas eu não vou ser refém deles. E já deixo isso bem claro. Para todos vocês que vão ser aí que estão disputando a vereança. Nós vamos fazer pelo bem de Guarapari.
Não existe o próprio umbigo nesta nossa gestão. Não vai ter. Então o recado já está dado. Se você quiser atuar junto com a nossa gestão pelo bem do nosso município. E outra, eu não tenho medo de colocar e de expor ninguém. Então se vereador vier com meio termo comigo, vai dar ruim. Olha, infelizmente a gente está encerrando nossa live. Não faz isso. Tem só um comentário final aqui. Aqui o tempo. Tem mais. Só, a gente talvez não dê tempo de. O tempo já estourou. Já foi. Mas o Deus Edino está colocando aqui. Talvez com relação a todas as questões que foram colocadas, da saúde, sim. Agência e tal, ele colocou isso, é confiável. E o Fernando falou mais ainda. Se o prefeito atual não fez um PA funcionar de forma satisfatória para a população, como deixar um hospital funcionando de forma ideal? Arthur, desejo a você muito sucesso em sua gestão e faça a área de saúde funcionar de forma satisfatória para a nossa população e aos nossos turistas. Colocou aqui, não sei, estamos juntos com 28. A Vera, que você falou que ia falar devagar, a Vera Luz colocou o seguinte: o mais preparado com convivência nas ausências administrativas e em todas as áreas públicas. Guarapari precisa de ação no desenvolvimento progressivo social. Também mandato com legislação no executivo. Mandato, por estarmos em atraso há anos de espera de mandato. Sim. Não sei acho que atuar junto com a legislativa, dentro da legislação, alguma coisa nesse sentido. Nem sabemos como irão entregar a prefeitura. Agora 10 advogado para administrar e legislar com conhecimento dos nossos direitos públicos, sociais e alavancar o progresso para a nossa cidade. Robson Linhares dizendo aqui parabéns pelo momento aos 3. Obrigado, Robson. Obrigado, Robson, Vera, todo mundo que contribuiu aí, que passou deixando o seu recado. Um ponto da Vera o Deus que é importante. Colocando aqui, como a gente está encerrando, Arthur, desculpa, mas eu estou colocando. Eu quero aproveitar. Dando aqui os parabéns à equipe jornalística e parabéns ao candidato. Foi tanto tempo que até o telefone descarregou, desligou aqui, ó, sozinho, falando bastante. Chegando Mas, Arthur, no final. suas considerações finais aí, agradecimentos. Nossa, primeiramente, assim, agradecer vocês pelo espaço, para o nosso partido que não tem tempo de TV. Vocês não estão vendo a nossa campanha na rua, porque é pé no chão, é sem recurso, é batendo de porta em porta. Então, espaço como esse do Portal 27, a TV Sudeste, é fundamental para o exercício da democracia. Então, eu parabenizo vocês por esse espaço, não só a minha pessoa, mas para com todos os candidatos. E faço aqui o reforço, o convite a você a nos seguir nas redes sociais, arturpereira.es. Conhece lá as nossas propostas de governo. Se você quiser me chamar para bater um papo com o tempo, eu vou até você. É só nos chamar aí nas redes sociais, que vai ser um prazer imenso e a demonstrar para você o que nós podemos fazer. E, claro, no dia 6, faz o ar... 28 na cabeça, Arthur Pereira, André Assis, para a gente revolucionar de fato a nossa cidade com coerência, com sabedoria e fazer de fato algo diferente para o nosso município. Mais uma vez, obrigado, Wilcler e Fabiano. Olha, eu que agradeço, Arthur. O Arthur é um cara guerreiro, trabalhador que a gente conhece, né? Agradecer ao meu amigo Fabiano aqui pela parceria de sempre. E a vocês que nos acompanharam aí durante todo o tempo. A gente está na correria, correndo para cima e para baixo, mas não deixando de fazer as entrevistas. E amanhã, deputado Danilo Baense, também candidato a prefeito aqui em Guarapari, estará no Estúdio Integrado, aqui o podcast Estúdio Integrado. Passa no Portal 27 ao vivo e lá na TV Sudeste, a programação sempre passando as entrevistas lá, né, Fabiano? É isso aí. Um abraço, né? Boa noite, Arthur. Arthur, boa noite, Carol, obrigado. A nossa vice, Andréia Assis. Carol, um abraço. Carol, obrigado por vocês estarem acompanhando aqui. Nosso obrigado. A próxima live, se Deus quiser. O Wilker também, obrigado, boa noite. E só os últimos recados aqui, para o pessoal não ficar sem o registro, né? O Edinho de Oliveira disse, com certeza, Arthur Pereira falou tudo e mais um pouco, parabéns. O Miguel Matos, boa noite a todos. Pelo breve conhecimento que tem com relação ao CCZ, acho que uma grande parte da população não tem entendimento específico do seu funcionamento, para que serve e em relação à saúde da população. Bom, é isso aí, gente. Só para deixar o registro aqui dos nossos internautas, o nosso agradecimento mais uma vez, o Wilker, agradecer a Arthur, agradecer a Carol, a Andréia também, muito obrigado. É o A de Andréia, A de Arthur. E aos nossos internautas e aos nossos telespectadores que acompanham também na TV, a nossa gratidão a todos. Valeu, gente. Abraço. Mas vá.